estou muito bem, melhor agora aqui, gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu estarei gravando o componente curricular de História, certo? E antes de começar, vamos procurar aquele local bem tranquilo aí, que eu já sei que vocês já têm um cantinho de vocês na casa de vocês, aquele cantinho sossegado para assistir às nossas aulas. Vamos lá? Encontraram? Ótimo! Agora vamos pegar o nosso material, o nosso livro de História. Estão todos aí com o livro já em mãos? Então vamos lá. Vocês irão abrir o livro de vocês na página 20. Colocaram? Vocês irão ver o título A Origem dos Sobrenomes. E aí, na aula anterior, eu falei sobre o que é o sobrenome. Eu expliquei o meu, né? Que eu disse que o meu nome é Roneide Maria dos Santos. Então, o meu sobrenome é Maria. Olha aqui meu sobrenome. E aí eu pedi até que vocês identificassem o sobrenome de cada um de vocês. E eu tenho certeza que vocês fizeram isso. E para que serve o sobrenome? Lembram que eu expliquei na aula passada que, por exemplo, vocês estão numa sala e aí encontram um coleguinha com o mesmo nome que o seu. Então, se eu estou numa sala e encontro uma coleguinha que também se chama Roneide, aí para poder diferenciar uma da outra, a professora irá utilizar o quê? O sobrenome. Roneide Maria. Então, eu já sei que ela está, né, na lista de chamadas chamando o meu nome. E a outra pode ser que seja Roneide Santos. Então, se for Roneide Santos ou Roneide Isabel, eu já sei que não será eu, porque o meu sobrenome é o Maria. E aí, então, hoje nós iremos falar sobre a origem, né, dos sobrenomes, de alguns sobrenomes. Então, vamos lá prestar bastante atenção? Diz assim: geralmente, o sobrenome de uma pessoa é herdado de seus antepassados. Veja o que cada criança diz sobre o seu sobrenome. Vamos primeiro ver o que é que esse coleguinha aqui falou. Ele disse assim: meu sobrenome é Lopes. Ele veio da minha família, que é de origem espanhola. Já esse outro indígena diz assim: meu sobrenome é de origem indígena e corresponde ao nome do meu povo, os Calapalo. Então, vocês perceberam que o nosso primeiro coleguinha falou que o sobrenome dele, né, vem de origem espanhola, porque é da origem da família dele. Já o indígena diz que corresponde, né, à origem do povo dele, os Calapalo. Então, cada um disse aqui qual a origem do seu sobrenome. E vocês, já procuraram saber qual a origem do seu sobrenome? Não? Ficaram curiosos? Tenho certeza que agora irão procurar saber com o papai, com a mamãe, não é? Então vamos aqui. Os primeiros sobrenomes surgiram há muito tempo, provavelmente por causa da necessidade de identificar as pessoas que possuíam o mesmo nome, o que eu acabei de explicar para vocês. Caso aconteçam de estar em uma sala de aula, aí eu tenho dois Samuel, né? Aí eu tenho Samuel Carlos e Samuel José. Para poder identificar e diferenciar, eu irei chamar Samuel Carlos, Samuel José. A mesma coisa se eu tiver Roberta Maria, Roberta Cristina. Então, eu irei diferenciar, né, com o sobrenome. Aí, aqui embaixo continua. Observe como surgiram alguns sobrenomes no passado. Primeiro, né, uma primeira hipótese que eles colocaram aqui: associação ao local de nascimento ou de moradia de uma pessoa, como Coimbra, cidade de Portugal. Então, muitas vezes ele associava ao local, né, onde aquela pessoa tinha nascido ou aonde aquela pessoa morava. Outra segunda alternativa, né, outra alternativa: atividade exercida ou profissão, como ferreira, que corresponde a uma família de ferreiros. Então,
ela ficou sendo um exemplo, Marília Ferreira, porque a família dela era uma família que trabalhavam, exerciam a profissão de ferreiros, então por esse motivo colocaram o sobrenome de Ferreira. Entenderam? Já uma outra terceira alternativa diz que foi em relação à referência a animais, devido à semelhança física ou temperamento, como carneiro, lobo e leão. Estranho, né? A uma mãe achar que um filho tem um temperamento de um carneiro, de um lobo, ou a semelhança física, mas eram assim que eles davam, né, os sobrenomes no passado. Foi assim que surgiu alguns sobrenomes lá no nosso passado. Por isso que é bom a gente estudar história, porque a gente acaba descobrindo essas curiosidades interessantes, né? Uma mãe coloca um sobrenome de um filho de lobo, de carneiro, de leão, então agora a gente já sabe o porquê, não é? Então vamos lá para a página 21. Na página 21 tem assim, que curioso. Quem é de vocês aí de casa que não é curioso? Não adianta dizer que não é, que eu tenho certeza que todos nós somos um pouquinho curiosos, não é? Então vamos aqui. Sobrenomes mais comuns. Entre os sobrenomes mais comuns das famílias brasileiras estão Silva, Santos e o Oliveira. Esses sobrenomes são de origem portuguesa e podem ser encontrados em todas as regiões do Brasil. Você tem algum desses sobrenomes? Ou conhece alguém que tenha? Hein? E aí? Aí aqui diz, foto que retrata Neymar da Silva Santos Júnior, jogador brasileiro de futebol em 2016. Olha como o sobrenome de Neymar, né? É o Silva. E é enorme o nome dele, né? Neymar da Silva Santos Júnior. Muito bonito. E aí, quando vocês tiverem um filho, vão querer copiar esse nome de Neymar da Silva Santos Júnior? Gostaram? Vamos lá continuar. E aí, como a gente já viu, alguns dos sobrenomes mais utilizados aqui no nosso país, né, aqui no Brasil, mais comum, que é o Silva, o Santos e o Oliveira, e também já descobrimos que a origem dele é de origem portuguesa. Tanto o Silva quanto o Santos, também o Oliveira. Agora nós iremos falar dos apelidos. Olhem, mas antes de começar, eu irei explicar que nós só devemos chamar alguém por um apelido caso essa pessoa nos permita. Se ela não gostar, nós nunca devemos apelidar ninguém. Isso é bullying e deixa o outro coleguinha muito triste quando a gente coloca algum apelido que ele não gosta. Vocês concordam comigo? Vocês gostam que alguém coloque apelido em vocês? Não, né? Então, antes de saber se aquele colega gosta, nós temos que perguntar, olha, esse é o seu apelido? Você gosta de ser chamado assim? E aí eu vou citar um exemplo antes de entrar aqui nesse conteúdo. O meu nome é Roneide. Muitas pessoas chamam de Neide e eu não ligo. É um apelido que eu já acostumei e que eu gosto. Neide, Roneide, certo? Então, vamos voltar aqui para o nosso livrinho, aqui na página 21, onde tem os apelidos. Nem sempre as pessoas são conhecidas apenas por seus nomes. Muitas vezes, elas têm apelidos. Aí a menininha aqui disse, você tem ou já teve algum apelido? Qual? E aí, você tem? Você já teve? Qual foi? Se você teve ou ainda tem, coloque lá no grupo qual é o seu e se você gosta de ser chamado assim. Está bem? Vamos continuar? Os apelidos podem ser uma abreviação do nome ou sobrenome. No meu caso, Neide é uma abreviação do meu nome. Pode apontar uma característica da pessoa ou indicar seu local de origem. Por exemplo, Bia, Chiquinha, Mineiro, entre outros. Na maioria dos casos,
Os apelidos são carinhosos, mas também podem ser ofensivos. O que eu estava explicando a vocês. Tem pessoas que não nos dão apelidos carinhosos, mas sim apelidos ofensivos que nos machucam. Então, volto a dizer, não devemos apelidar ninguém sem a sua permissão, sem que ele diga, olha, eu gosto de ser chamado dessa maneira. Porque se a gente continua insistindo, chamando a pessoa de um apelido que ele não gosta, nós estamos ofendendo essa pessoa. E nós sabemos que isso não é correto, não é, meus amores? Então, vamos aqui continuar? Por isso, devemos tomar cuidado para não ofender as pessoas, chamando-as por apelidos dos quais elas não gostam. Nesses casos, é melhor respeitarmos a pessoa e chamá-la pelo seu próprio nome. Eu tenho um amigo, meus amores, antes de terminar esse conteúdo, e aí vocês vão poder fazer esse relato também, se vocês tiverem algum conhecido, que o nome dele era bem estranho, Magnobaldo. E ele estudou com a gente, né, comigo e com outros colegas, e ele não gostava quando a professora ia fazer a lista, ia passar a lista de presença e fazer Magnobaldo. Ele ficava muito triste por ter esse nome. Então ele pediu que nós chamássemos ele de Badinho. Era assim que ele se sentia melhor. Então, foi uma forma que ele falou para nós, que nós poderíamos chamar ele desse jeito. Então aí não é um caso de ofender, porque nós estamos respeitando a maneira que ele quer ser chamado. Então é isso que eu digo a vocês. Se vocês tiverem algum coleguinha que não gosta do nome dele e que prefere ser chamado com outro apelido, né, uma abreviação ou uma outra forma, e aí vocês podem chamar sem estar ofendendo ele. Mas no caso de colocar aqueles apelidos de negrinho, gordinho, dentusco, isso são apelidos ofensivos e que machucam bastante as pessoas. E eu tenho certeza, meus amores, que vocês aí não apelidam ninguém sem que eles digam, olha, eu gosto de ser chamado com esse apelido. Não é isso? Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que tenham gostado de conhecer mais um pouco sobre a origem dos sobrenomes, né? E sobre apelidos. Está bem? Então, um beijão e até a próxima aula.